dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso Brincar Nexus 2020. É uma satisfação enorme termos todos e todas aqui presentes nesta sala de palestra. O tema do Brincar Nexus esse ano é Play on Lockdown, já que a gente vive uma situação atípica devido às relações que construímos aí, e neste ano especificamente, um ano em que fomos assolados pela pandemia, o brincar também é visto, refletido dentro de uma proposta de reinvenção. Esse encontro é uma realização do Instituto Nexus, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em alusão ao Dia Internacional do Brincar. Amanhã de hoje nós teremos a palestra Brincar, Amar e Viver. Essa palestra vai estar sendo facilitada pelo nosso querido professor Dr. Marcos Teodorico Pinheiro. Professor Marcos Teodorico é professor da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Educação Física e Esportes. Ele é coordenador do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, o Célula, e também coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos, o nosso querido Labrinjo, assim como também da unidade Brincar Móvel da Universidade Federal. Além disso, o professor Teodorico também tem publicação de diversos livros do campo da ludicidade, do lazer, de jogos, educação física, cultura lúdica, todas essas publicações são publicações valorosas, e aí já aproveito para indicar que, ao final dessa palestra, nós estaremos fazendo um sorteio de um livro, que também já é uma doação aí do professor Teodorico, em parceria com o Instituto Nexus, para as pessoas que estão participando desta palestra, ok? Eu me chamo Douglas Menezes, também sou colaborador do Instituto Nexus, e serei o mediador de vocês nessa atividade. Desejamos a todos uma ótima palestra, e, professor Teodorico, passo a palavra para o senhor. Opa! Ok. Obrigado, Douglas. Obrigado pela gentileza, o carinho. Obrigado ao Instituto Nexus por convidar para fazer parte desse momento tão intenso, né, tão valoroso, que é falar sobre o brincar e, principalmente, nessa semana de comemoração. Né? Ontem foi o dia oficial, dia 28 de maio, o Dia Internacional do Brincar, que é uma data que já vem sendo utilizada há mais de 20 anos, discutindo sobre a importância e o direito do brincar, as reflexões sobre o brincar, diálogos sobre o brincar em todo o planeta Terra. Então, a gente sabe que isso está acontecendo em várias instituições brasileiras, além de várias instituições aqui do estado do Ceará, escolas, universidades, ONGs. Isso é muito bom. Sempre é bom a gente dialogar com um tema tão pertinente, tão atual e tão presente na nossa sociedade, que é a importância do brincar, o direito do brincar, o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Muito obrigado ao Instituto pelo convite, e eu fico feliz em estar aqui conversando com todos vocês. É bem legal, aí um monte de pessoas que estão entrando, não só do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, mas aí tem pessoas de diferentes outros estados participando desse momento. Pessoal, eu preparei aí uma apresentação. Eu não quero nem, assim, na realidade, falar que isso é uma palestra. Vai ser um bate-papo, um compartilhamento de informações. Esse material ele vai estar disponibilizado para vocês, como também vai ser gravado. E é mais para a gente conversar e dialogar. E falar que, logo após o término desse momento que eu vou ter com vocês, a gente pode, em outros momentos, em outras situações, conversar e dialogar sobre isso constantemente. Então, no final, queria que o Douglas mostrasse, vou disponibilizar meu número pessoal, WhatsApp, como também meu Instagram e as nossas mídias sociais lá da Universidade Federal do Ceará, no qual sou responsável como coordenador. Ok? Então, vamos lá. Por que brincar, amar e viver? Né? É um tema no qual gerou essa reflexão sobre o amor, sobre o afeto, sobre o carinho, sobre a amorosidade. É um tema sempre que esteve presente na minha fala referente à questão do conteúdo do brincar. Eu penso que o brincar é uma ferramenta, é um conteúdo fundamental, de grande relevância, para potencializar o apego, para potencializar o afeto, o amor, tá? E o carinho. Eu acho que são ferramentas e instrumentos que a gente pode utilizar como pai, como mãe, como professor, como cuidador, enfim, não importa. O importante é que pode ser um instrumento poderoso, tá, de transferência de afeto e amor.
E eu tive a oportunidade de conhecer em Barcelona, durante uma reunião que eu tive na Universidade de Barcelona, diferentes interlocutores que sempre eu tive como referência e ídolo, né? Entre eles tem o Edgar Morin, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Universidade de Barcelona, através do e tive a oportunidade de estar em contato com o Maturana. E tem um trabalho do Maturana, o qual eu gosto muito, vocês vão ver aí, é aí onde começa a minha voz. A minha voz começa em algumas literaturas, né? Que a gente vinha ao longo do tempo, fazendo leituras, aprofundamentos, e existem muitas publicações que abordam essa temática da relação do amor, do afeto, a questão da importância desse afeto, de estímulo, as questões do cérebro, as questões da composição, da organização, do fortalecimento de estímulos neuronais com relação à elasticidade cerebral. E aí tem esses livros aí que eu queria sugerir para vocês como fonte de leituras que vale a pena ser apropriado por vocês. Aí tem um primeiro livro que vocês estão vendo, que é Por que o Amor é Importante. É um livro lindo, é um livro super bonito, onde vocês podem ler e que com certeza vocês vão gostar de fazer essa leitura. Como o afeto pode moldar o cérebro do bebê. E aí a importância dessa relação do brincar, dos estímulos lúdicos, né, no período de 0 a 3 anos. Eu acho que é um livro importante que todo pai, toda mãe, todo professor, todas as pessoas que estão direto ou indiretamente no contato com crianças poderiam fazer essa leitura, que com certeza vão contribuir muito na compreensão de como podemos, de forma qualificada, abordar essa temática dentro do contexto do bebê, principalmente nesses primeiríssimos 1000 dias. Né? Então, um outro livro no qual eu gosto muito, que eu uso muito nas minhas disciplinas dentro da universidade, e também eu falo muito sobre ele e oriento, esse livro é o Brincar, uma aprendizagem para a vida. É um grupo de estudiosos da Inglaterra, onde faz um conjunto de reflexões, questões epistemológicas, teóricas, sobre o brincar como um elemento importante, tá, na construção do ato de viver, na construção do desenvolvimento das manifestações da linguagem, e é uma prática de uma política da Grã-Bretanha, né, onde a gente coloca o brincar como um conteúdo importante nos projetos pedagógicos das instituições educacionais inglesas. E é um livro que eu acho que vale a pena vocês terem contato com ele. E um outro livro, que é o livro do Maturana, que é um livro que ele escreve juntamente com uma outra pesquisadora, e aí nós temos 2 autores importantíssimos, que abordam a temática do amar e brincar, fundamentos esquecidos do humano. Esse livro é belíssimo. E esses livros acabaram me levando a fazer reflexões e organizar um livro sobre esse outro quarto livro, que é um livro que é um conjunto de artigos, né, que tem diferentes profissionais do Brasil que foram convidados, e o tema é Brincar, Amar e Viver. É um livro que pode ser adquirido através dos nossos projetos, é um livro produzido aqui no estado do Ceará. Ele ainda tem alguns exemplares desse livro, não sei a quantidade, mas esse livro pode ser adquirido, deixar lá na frente, disputado. Então, pessoal, eu queria muito sugerir essas leituras, e essas leituras me levou a pensar sobre esse tema. Mas antes de entrar nesse tema, a gente tem aí uma outra questão, que foi, hoje nós temos aí grandes projetos, que o Douglas já citou alguns, que foi constituído e consolidado da Universidade Federal do Ceará, que é o Programa CELA, o Centro de Estudo, tá? Sobre ludicidade e lazer. Esse centro de estudo ele tem uma série de outros subprojetos, como o Brincar Móvel,
O Brinquedotec Itinerante é um projeto que ainda continua sendo o único projeto com essa envergadura e essa forma e essa metodologia no território nacional brasileiro, no qual nós ficamos muito orgulhosos com esse conceito, essa tecnologia, garantindo o direito de brincar dentro da instituição federal brasileira, pública e gratuita. O Laboratório de Brinquedos e Jogos, nós temos poucos laboratórios no território nacional brasileiro que discutem questões focadas na questão do brinquedo, que vai desde as questões de segurança, desde as questões sobre protótipos, sobre construção, design e desenvolvimento de jogos no Brasil, e pesquisas em torno do jogo, do brinquedo e da brincadeira, dentro do processo não só de ensino e aprendizagem, como da questão terapêutica e etc. O laboratório já tem 18 anos de realidade, né, que ele foi constituído. E ele começou lá na Faculdade de Educação, depois quando foi transferido para o Instituto de Educação Física e Esporte. A Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer. E temos o Brincar para Incluir, que é um projeto que a gente trabalha com grupos especiais, onde a gente trabalha através da mediação e da intervenção do brincar com grupos de crianças que vão desde crianças com autismo, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, crianças não videntes, crianças com baixa visão. Então, a gente trabalha aí com grupos, tá? Onde o brincar é o instrumento, é o conteúdo para a gente mediar processos de intervenções lúdicas. Lógico que esse atendimento, às vezes, a gente tem uma possibilidade de juntar as crianças desses grupos especiais com outras crianças, mas, na realidade, todas nós somos especiais, todos nós somos diferentes, e essa diferença é que gera o equilíbrio e a normalidade entre iguais. E isso é importante. Então, esses projetos hoje são altamente consolidados. E é importante dizer, no qual eu fico muito honrado e feliz, que tínhamos também o Museu da Infância e do Brinquedo, que lamentavelmente está desativado, mas espero que em breve o Museu da Infância e do Brinquedo, que é o MIB, possa voltar a funcionar dentro das nossas estruturas da Universidade Federal de Ceará. Então, esses projetos, eu fico muito feliz em saber que eles existem dentro de uma instituição de ensino superior, onde a gente aí desenvolve diferentes manifestações de pesquisas e estudos, linhas de investigação, grupo de estudos dentro da Universidade Federal do Ceará. E essas linhas de estudos são das mais variadas possíveis. É impressionante como a gente consegue captar possibilidades de pesquisas e linhas de pesquisas e estudos que podem ser desenvolvidos. Eu coloquei algumas aí para que vocês possam visualizar. O brincar, uma aprendizagem para a vida, perspectivas teóricas sobre o brincar, o lúdico, currículo e pedagogia do brincar, educação infantil, o brincar, reflexões e possibilidades, brincar na escola, brincar e a ludomotricidade, brincar e a afetividade, a relação do brincar com o afeto, a teoria do apego, brincar na educação, em valores, que é a questão da moralidade, da ética, o brincar, né? E aí vem estudos de Piaget que vem colaborar o juízo moral da criança sobre essas reflexões. Temos aí o corpo lúdico, né? O corpo como instrumento da ludicidade. Temos aí o brincar e a resiliência, o brincar, tema que a gente discute muito sobre a capacidade resiliente da manifestação do ato de brincar. Temos a cultura lúdica infantil, temos a interação lúdica, os processos de interações lúdicas, jogos, brinquedos e brincadeira, étnico-raciais, indígenas e quilombolas. Aí se trabalha a perspectiva dos jogos autóctonos, os chamados jogos ancestrais, ou a ancestralidade que foi trazida e construída, então foi moldada. Toda a nossa cultura lúdica, ele tem uma raiz em 3 grandes etnias, e aí essas matrizes indígenas e as matrizes africanas que constituíram, juntamente com a matriz branca, né, a ludicidade do povo brasileiro, dentro desse contexto. Então, tem várias pesquisas dessa natureza. Hoje eu estou me debruçando na área de jogos autóctonos ou jogos ancestrais e também jogos tradicionais e também jogos de cultura popular. Então, assim, são muitas histórias dos jogos do brinquedo e a questão histórica do brinquedo, um processo histórico de reflexão, usando aí a sociologia, a antropologia e a historicidade como elemento de compreensão da evolução da história do brinquedo nas mais diferentes manifestações da sociedade humana, nos mais diferentes períodos da história humana. Temos em linha de pesquisas, que eu já falei de jogos autóctonos, brincar e inclusão, brincar como instrumento de inclusão, de pluralidade, de diversidade, tá? Usando o brincar como meio e mecanismo para a gente possa compreender melhor e atender melhor
e fazer melhores observações no que diz respeito ao brincar como instrumento de inclusão. Temos aí o brincar para crianças com necessidades educativas especiais, psicologia do brinquedo, aí você tem uma outra concepção invertente na área da psicologia, da psicanálise, do ludodiagnóstico e da ludoterapia, para você ver, para que todos vocês possam ver o que a dimensão e a abrangência que o brincar tem, para que a gente possa discutir não só dentro da universidade, dentro das faculdades, mas a possibilidade que ele tem de pesquisas e estudos e a abrangência do brincar. O ludodiagnóstico está dentro dessa área também da psicologia, brinquedoteca hospitalar, que aí hoje é muito discutido sobre isso, os ambientes lúdicos estruturados, playwork, né, que é muito comum discutir isso na Inglaterra, brinquedoteca, aí você tem aí espaços lúdicos infantis, segurança de brinquedos, normativa de segurança, e aí a gente trata de prototipagem, desenvolvimento, design de jogos, elementos de segurança, os cuidados que temos que ter, e aí tem órgãos nacionais brasileiros que nos ajudam a orientar melhor sobre a importância da segurança do brinquedo, desde a concepção, tá? Desde o desenvolvimento até o uso desses materiais lúdicos, seja o uso dentro da sua própria casa, no seu dia a dia, esses usos de materiais lúdicos, como também dentro de ambientes como brinquedotecas ou dentro dos ambientes educacionais, educativos, enfim, ou parques infantis nesse sentido. Então, a gente vê aí a quantidade de eixos de pesquisa que vocês podem pensar em fazer. Lógico que aí, nesse grupo que está me ouvindo, temos pessoas que não são profissionais da área, mas que não são pesquisadores, estudiosos, mas tem aí gente da academia, das universidades, mas isso não impede para que a gente possa compreender melhor essa dimensão, tá? Esse espectro, né? Onde o brincar, onde o jogo, o brinquedo, a brincadeira pode penetrar. O brincar como resolução de situações, problemas e resolução de conflito infantil, isso é muito comum estudar isso na Europa. Design de jogos, que aí tem desenvolvedores de design de jogos. Nós temos vários centros de referência no Brasil, que vai desde a criação, modificação e análise, jogos digitais eletrônicos e aprendizagem escolar, os ambientes virtuais de aprendizagem e o uso do jogo, do brinquedo e da brincadeira como instrumento no processo de ensino-aprendizagem, principalmente agora nesse período de isolamento e de pandemia, onde essas tecnologias e essas plataformas, elas estão constantemente sendo utilizadas. E a gente percebe que esses mecanismos são instrumentos, podem ser instrumentos valiosos na mão dos pais, dos professores, né, dos educadores, que usam a AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, como um meio e um mecanismo para que a gente possa transferir conhecimento, tá? Dialogar, refletir e provocar. Então, eu acho que o jogo eletrônico, essa relação do jogo eletrônico, jogo virtual, e hoje tem a possibilidade de uma cultura lúdica híbrida, né? O hibridismo entre as culturas, que a gente pode trabalhar dentro de uma perspectiva tanto do jogo analógico como do jogo digital. E aí a gente chama isso de uma cultura híbrida, onde o analógico e o digital podem ter um encontro fantástico. Isso já existe. Diferentes jogos, né, que houve até uma live do professor Claudinei, de Sistemas e Mídias Digitais, que tem aí um grande conhecimento, lá tem um grupo de estudo muito forte, que é o IGRJ, discutindo todas as questões, não só sobre os jogos analógicos, como também como jogos digitais, e a conexão entre o analógico e o digital. Então, hoje já tem muitas pesquisas consolidadas no território nacional brasileiro, com diferentes estudiosos e pesquisadores. Nós temos aí também pesquisa na área do brincar e a cidade, pensando a cidade enquanto uma cidade educadora e uma cidade inteligente. Hoje a gente tem que pensar os espaços, políticas públicas consolidadas, onde a gente possa favorecer e fortalecer uma construção coletiva pensada com escuta infantil, escuta do adolescente, escuta do adulto, escuta do idoso, para que a gente possa oferecer a todo e qualquer cidadão uma política pública de lazer, entretenimento, tá? E principalmente uma política pública sobre o brincar, onde a cidade possa ser ambientes e espaços educadores. Espaço que me convide, que nos convida a fazer parte dele. Espaço que nos convida a ter um pertencimento, uma relação afetiva, tá? E crescente de afeto e amor pelo ambiente onde nós vivemos. Daí, a cidade tem que ter
esses espaços. Por isso, estudos dessa natureza, principalmente na área da arquitetura, na área de políticas públicas urbanas, infraestrutura, política de cidades, eles devem pensar esses espaços como espaços restauradores, espaços intergeracionais. É importante que os nossos gestores, seja no nível municipal, tá? Seja no nível estadual e federal, pensem em políticas que possam consolidar e fortalecer esses ambientes do brincar na cidade, né? Então, daí é uma discussão muito forte no nosso Brasil. E isso é muito bom falar sobre essa temática. Eu só estou colocando para vocês a quantidade de coisa que a gente pode pensar no brincar. Eu vou passar um pouco sobre isso, porque para ver se a gente usa bem o nosso tempo. Na realidade, o brincar, ele sempre fez parte de todas as sociedades. O brincar sempre existiu, ele existe e sempre vai existir. Lógico que cada momento da história humana, cada sociedade, cada cultura, cada lugar vai se apropriar e vai compreender a manifestação do ato de brincar ou a cultura lúdica, cada um da sua forma e maneira, de acordo com os instrumentos e ferramentas que aquele momento histórico nos oferece. Nós temos aí uma obra que todo mundo já deve ter visto, essa obra em diferentes capas de livros, muitos profissionais que atuam em estudos sobre jogos, eles falam muito dessa obra do Peter Bruegel, né? Onde a gente consegue perceber que a relação que o sujeito tinha com os espaços onde eles tinham a apropriação eram muito intensos. E, principalmente, a gente percebe no quadro, nesse quadro do Peter Bruegel, aí você pode fazer um estudo com o qual eu gosto muito, que poucas pessoas estudam. Tem várias áreas daí que o brincar pode entrar, que é muito pouco estudada, como, por exemplo, a iconografia lúdica. Eu chamo iconografia lúdica, mas esse termo não é muito comum. A gente vai saber o que é iconografia. Se vocês pesquisar, você vai perceber que a iconografia é um método de estudo e de pesquisa onde a gente consegue fazer relações tanto do aspecto antropológico e sociológico das manifestações humanas através da arte ou da percepção estética da arte. Seja ela uma obra de arte, como a gente está vendo do Peter Bruegel, seja esculturas. Então, a gente consegue ver, através dessa pintura, né, de Bruegel, as brincadeiras infantis, vividas e experimentadas num determinado período da história humana. E se a gente vem, antes do Peter Bruegel, diferentes, e outros grandes artistas, como Dalí, Monet, Picasso, enfim, e também a gente pode trazer para o Brasil e ver as obras de Portinari. A referência que Portinari tem, a importância do brincar, principalmente a relação com a cultura tradicional e a cultura popular. Então, nas pinturas de Portinari, a gente consegue ver a representação de uma sociedade, de um período, e a forma como esse grande artista concebia o lúdico e o brincar nas relações humanas naquele período histórico. Então, podemos citar Tarsila do Amaral, Volpi, né, que é uma outra experiência que eu tive lá na Universidade de São Paulo, no Museu de Arte Contemporânea, que é chamado Toque Revelador, que é uma obra de Volpi, onde crianças não videntes de baixa visão, através do toque na tela, que era uma coisa linda. Isso eu conhecia há mais de 20 anos, 22 anos, lá em São Paulo. A criança vinha, tocava na tela para compreender a dimensão estética da arte de Volpi. Isso era incrível. E isso, até hoje eu penso como dentro do Museu do Brinquedo. Imagine a criança que não consegue enxergar o peão, a bolinha de gude, por exemplo, um peão, que eu estou mostrando para vocês, ou um outro tipo de jogo, um dado, ou uma pirâmide como essa que eu estou mostrando para vocês, ela pode estar no museu e pode estar uma réplica desse material lúdico que possa ser tocado pelo não vidente e ele entender, lógico que na língua deles, braille, que possa ser entendido o nome do jogo e tocar a textura desse jogo. Imagine um museu do brinquedo que provoca revelações, descobertas, é uma coisa incrível. Então, é um dos meus desejos, que eu tenho o Museu do Brinquedo de Fortaleza, e eu quero ter no Museu do Brinquedo de Fortaleza, quando tiver constituído, materializado aqui em Fortaleza, que a criança possa ter a possibilidade de entrar no museu e ter essa interação, todo e qualquer tipo de criança, adultos, jovens e terceira idade. Então, essas manifestações iconográficas são muito importantes.
Então, esse é o quadro do Van der Cliff, também é um outro quadro do mesmo período histórico de Peter Bruegel. E a gente vê que nesses estudos da etnografia lúdica você pode aí fazer estudos fantásticos, tá? Da história da humanidade, de como o brincar era manifestado nesses períodos históricos. É engraçado que no quadro anterior que eu mostrei do Peter Bruegel, tem uma obra de um artista americano que ele faz a obra e tira todas as pessoas do meio da rua e dentro das janelas e das portas da casa coloca imagens de luz de televisão e videogame e uma criança correndo, somente uma imagem na rua com uma criança com PS3 debaixo do braço. Aí é uma brincadeira que esse artista faz. Como seria agora pintar a manifestação do brincar no período, na atualidade, nas cidades e nas grandes metrópoles do planeta? Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Nesse quadro, a gente pode ver aí mais de 80 brincadeiras tradicionais sendo manifestadas nas relações intergeracionais nos espaços públicos. É bem legal. Então, brincar, pessoal, não é agora. O brincar sempre existiu, sempre fez parte da história da humanidade. Nós temos aí uma primeira reflexão inicial, que eu vou passar um pouco mais rapidamente, é a importância da escola, né? A escola é um contexto educativo que consiste na ação intencional, tá? E sistemática de alguns membros sobre os outros, para assegurar a transmissão da cultura e potencializar o aperfeiçoamento e desenvolvimento humano. Podemos deduzir rapidamente que os conteúdos e a organização social das atividades educativas irão variar, certo? Elas vão mudar em função de cada contexto educativo, social e cultural que está inserido nessa escola. Então, as diferentes culturas, os diferentes lugares, as diferentes inserções, né, em grupos, tá, vão definir, obviamente, o contexto educativo nesse sentido. E, lógico que isso vai interferir na cultura lúdica e no brincar infantil. O processo educativo deve ser visto como uma condição da criança, estabelecer uma ponte entre o que ela já é para o que ela pode ser. Então, a gente tem que pensar nessa pré-história da criança. A gente tem que considerar a história de vida dela. O que ela traz consigo? Essa criança que entra na escola e nas instituições, ela traz consigo uma bagagem cultural fortíssima. E se os projetos políticos pedagógicos das escolas e das instituições não considerar que a criança traz consigo uma experiência de vida, uma experiência social, uma experiência cognitiva, uma experiência psicológica, uma experiência de afeto e de amor, com certeza a gente pode cometer grandes equívocos no processo de intervenção na formação desses pequenos. Um outro elemento para reflexão é que temos que reconhecer a importância das crianças como sujeitos singulares em direitos. A criança é uma pequena cidadã e nós temos que reconhecer que toda criança é um sujeito singular, ele é ímpar e ele tem os seus direitos. A criança tem os seus direitos, como também tem os seus deveres. Tá? Singulares de direito, elas têm práticas sociais singulares e ela tem cultura diferenciada. Se a gente não ficar atento a isso, a gente comete grandes equívocos dentro do processo de construção desse indivíduo enquanto humano, certo? Se a gente não considerar suas singularidades, suas práticas sociais e suas culturas diferenciadas. É fundamental que vocês reflitam sobre isso. Um outro elemento que eu considero importante é que, para nós, quando eu coloco para nós, e não só para mim, mas como para diferentes outros estudiosos, a visibilidade social e cultural das crianças, como sujeitos, começa a partir do momento que encaramos a desigualdades existente entre todos e entre elas, e as precariedades de relações que envolvem adultos e crianças. Quando a gente percebe, compreende, interpreta e ressignifica essas desigualdades, com certeza a gente vai alavancar propostas e projetos mais significativos no contexto do desenvolvimento infantil. Um outro elemento para pensar, isso é só provocativo, tá? Essas imagens que são construídas de desigualdade e olhares contraditórios, tá? Deixaram de existir quando forem, deixarão de existir quando forem percebidas e trouxer para a discussão a reflexão dos direitos sociais e culturais do coletivo infantil. A partir do momento que isso vai deixar de existir, se a gente considerar as reflexões nos direitos culturais e coletivo infantil. E um outro elemento que a criança é responsável é de responsabilidade do planeta. Nós fazemos parte de uma raça humana.
E a criança é responsabilidade de todo mundo, das instituições da família, instituições religiosas, instituições governamentais, seja no nível municipal, estadual ou federal, das instituições internacionais, das instituições midiáticas. Todo mundo é responsável por elas, tá? A criança é de responsabilidade do mundo como história e como sujeitos. Falar sobre história e sujeito, eu aconselho ler o livro De Priori sobre a história da criança, tá? Da questão da sociologia da infância também, de Corsaro, que vale a pena você ler essas literaturas sobre compreender a história e o desenvolvimento da sociedade, tá? Pensando aí a história do Brasil colônia até chegar na atualidade, vale a pena ler esse livro. E outra questão, o isolamento dos sujeitos, tá? E aí, continuando, o isolamento do sujeito constitui uma das primeiras formas de renúncia à autonomia. Se a gente isola esses sujeitos, que são crianças, desses processos todos, isso vai, obviamente, provocar renúncias, exclusões, tá? Com relação a essas crianças. Outra questão é que a escola deve ter propostas, né, e preocupação com diversidade, pluralidade, além da construção de espaço para possibilitar diferentes manifestações e ou diferentes linguagens, né? A linguagem motriz, a linguagem corporal, a linguagem cognitiva, estética, cultural e lúdica. Quando eu falo lúdica, abrange aí o jogo, o brinquedo e a brincadeira, e principalmente o faz de conta e o jogo simbólico e a fantasia. Para você ver a importância do espaço lógico, que é quanto mais livre e quanto mais espontâneo for essas manifestações do ato de brincar, do jogo, do brinquedo e da brincadeira, com certeza será mais interessante e com certeza vai ajudar muito mais no desenvolvimento da criança. Lógico que, às vezes, o jogo dirigido, a intervenção imediata por um profissional altamente qualificado, seja ele o professor, o pai ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do que faz, é importante mediar processos, mas também é importante deixar a criança mais livre para que ela possa compreender a relação dela enquanto sujeito, a relação dela com o outro e a relação dela com tudo, tá, que está inserido no seu entorno, os meios, o ambiente, enfim. Então, são coisas que merecem a nossa reflexão. Eu vou pular um pouco isso aqui e vou só passar para o tópico 2 aí. A cultura, certo? A cultura constitui como um campo de conteúdos, estilos eivado de possibilidades educativas, principalmente no contexto da infância. Assim, as crianças podem dedicar-se a acolher a pluralidade dos modos de ser, pensar, agir, viver, sentir e expressar-se em sua singularidade e conectar-se com a pluralidade dos sentidos que esse campo produz. Então, eu estou colocando essas questões importantes para fechar com essa reflexão aqui para outra provocação. Sabe-se que, como as demais expressões culturais, porque o lúdico é uma expressão da cultura da humanidade, é um patrimônio da humanidade. A ludicidade é um fazer cultural para a infância. É no brincar que a criança expressa sua cultura de forma genuína e espontânea. Neste sentido, pessoal, o lúdico é uma expressão da cultura infantil, cuja diversidade se regula pelas singularidades comunitárias e também demarcada geohistoricamente. Então, peço a vocês que vocês reflitam sobre tudo isso, porque é importante a gente repensar todas essas questões. E aí eu pergunto a vocês, por que brincar? Por que brincar é importante na vida de todos nós? Por que o brinquedo é importante em nossas vidas? Em especial na vida das nossas pequenas? Se eu perguntar isso para qualquer pessoa, se o brincar é importante, se o brinquedo é importante, com certeza eles vão me responder que sim, que o brinquedo é importante, que o brincar é importante. Por sinal, isso é uma constante na fala de muitos pais, de muitos profissionais da área de educação. Mas uma coisa é a fala, né?
a gente expressar que o brincar é importante. Mas, de fato, na prática, no campo materializado, no chão da escola, no chão da família, né, no dia a dia, no cotidiano de nossas vidas, a gente percebe que essas práticas, tá, no que diz respeito ao uso do brincar, do jogo, do brinquedo, da brincadeira, ela não está tão presente. E existe aí uma ambiguidade com relação a tudo isso. Então, por que brincar é importante? É importante por diferentes motivos. Se a gente vê nessas imagens que eu estou colocando aí, principalmente nesse período que nós estamos passando, de pandemia, de isolamento social, a gente vê aí, eu tenho quase que plena convicção de que no jogo simbólico das crianças, que no jogo da fantasia e nas suas representações simbólicas, as crianças hoje estão passando por um momento super complexo, super singular. Eu imagino que as brincadeiras simbólicas de faz de conta dessas crianças deve estar sendo o seguinte, minha forma de pensar. Hoje todo mundo quer ser médico, hoje todo mundo quer ser enfermeiro, quer ser bombeiro, quer ser técnico, quer trabalhar na área de saúde, ser fisioterapeuta, quer ser pediatra, quer ser cirurgião, porque eles estão vivendo uma situação de pandemia. Eu imagino que todas essas experiências midiáticas que estão sendo transferidas por meio de comunicações e o que elas estão percebendo que está acontecendo no planeta, imagine uma criança levar isso para o seu jogo simbólico e perceber que ela pode cuidar do mundo, ela pode proteger o mundo e transformar o mundo. E o brincar pode ser um instrumento interessante de preparação dessas crianças para compreender tudo isso que ela está passando, porque as pessoas estão morrendo, porque existe uma pandemia, porque isso está provocando tudo isso no planeta chamado Terra, e como eu posso, através dos meus jogos de fantasia e da minha brincadeira, resolver essas questões, porque isso é um processo de liquidação. Por sinal, o jogo simbólico, o jogo de fantasia, que fala Bruno Bertlai, tá? Sobre a questão, uma ponte entre a realidade e a fantasia, usar essa questão da importância do jogo simbólico e do jogo de faz de conta como elemento de liquidação, de frustração, de perda, de controle, de segregação, de dor. E se ela não tem esses jogos como elemento importante, elas podem ter severa dificuldade na sua fase adulta em compreender, e é através dessas interações lúdicas que ela compreende porque tudo acontece, porque o céu é azul, porque a vaquinha faz mu. Então, ela tem que compreender por que ela é castigada, porque ela é punida, porque ela não pode, ela não tem voz. Então, a criança leva para a manifestação do ato de brincar, e principalmente nos jogos simbólicos. Daí que estudar jogo simbólico é muito impactante com o olhar de uma pesquisa. A sensibilidade de estudar jogo de faz de conta e jogo de imaginação requer do estudioso, do observador, um refinamento teórico muito preciso. Por sinal, quem está estudando sobre isso deveria estudar mais, porque é pouco explorado estudo sobre jogo simbólico e as implicações que esses estudos podem trazer, seja positivamente ou negativamente, através de resultados teóricos. Então, vale a pena estudar sobre isso. Está aí uma das importâncias do brincar. E a gente pode pensar outras importâncias, como, por exemplo, o brincar para estimular a autonomia, enxergar além do óbvio, descobre regras, resolve conflitos, constrói conhecimento, reinventa o mundo, explora objetos. A gente pode passar o dia todo aqui, coopera, estimula a imaginação, provoca-se a criança a tomar decisões, desperta para a curiosidade, permite múltiplas linguagens. A gente tem aí, socializa, né? Promove a interação, liberdade de expressão, liberdade não só de expressão, mas liberdade corporal, resiliência. O brincar é um instrumento da resiliência, a capacidade de você se autossuperar, passar por momentos de dificuldade. O brincar pode ser um instrumento altamente resiliente, além de ser um instrumento muito terapêutico. Enfim, o brincar pode nos ajudar e muito. E eu queria falar sobre brincar e afeto, uma coisa que eu acho que é legal, que a gente começa a pensar. Aí eu coloco uma frase como essa: nossos problemas com a vida das crianças e com nossas próprias vidas enquanto adulto surgiram porque esquecemos completamente a importância do afeto. Nós estamos esquecendo, pessoal, a importância da amorosidade, do amor, do altruísmo. A gente tem que perder, então a gente tem que liquidar e esconder e deixar bem dentro do nosso baú o egocentrismo, né? A gente tem que perder
a gente tem que ser mais altruísta, a gente tem que estimular a cooperação, a olhar mais para o outro, a olhar mais para o planeta. E eu acho que a gente está perdendo e está esquecendo que o amor, que o afeto, que o carinho, que o entusiasmo, que a felicidade são e devem ser vividos, tá? E praticados constantemente em nossas vidas. E isso começa dentro da nossa família, dentro dos nossos ambientes familiares. Porque se a gente usa, tá, o afeto e o amor e contagia e estimula dentro da estrutura da família como um conceito ético importante, como um conceito importante moral e de valores, com certeza, essa criança que é amada e é concebida com carinho e amor, ela com certeza terá uma forma de olhar para o planeta e olhar para o outro, e olhar para si e para o mundo. É o que eu penso. O afeto é a chave da saúde mental. A inteligência e o funcionamento com o ser humano. Também eu queria que vocês pensassem sobre isso. Os sentimentos vêm em primeiro lugar, as emoções, o sentimento. E a racionalidade é construída sobre a emoção. E não pode existir sem ela. Eles devem caminhar junto. A cognição depende das nossas emoções. A gente tem nossas estruturas cognitivas, nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência, mas ela deve ser provida e estimulada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E aí o brincar, o jogo e a brincadeira pode ser um conteúdo muito importante para que possa buscar uma conexão, interação e um equilíbrio entre a cognição, a inteligência, tá? O amor, o afeto e as emoções nesse sentido. Outro elemento que eu coloco é se alguém é um grande ser humano, é uma grande pessoa, só pode significar uma coisa, que essa pessoa foi muito amada. Uma pessoa que é boa, uma pessoa que é sana, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que se preocupa com os outros, que é altruísta, uma pessoa que vive constantemente expressando, tá, sentimentos de amor, de emoção, de carinho, de afeto, só significa uma coisa, pessoal. Isso a pesquisa nos mostra, é que essa pessoa foi amada, foi aceita, foi acolhida, ela tem dentro das suas estruturas, desde a concepção do feto, ela teve muito amor, muito carinho e foi muito bem acolhida. Então, isso vai refletir, com certeza, na vida de todos nós que somos hoje um adulto. Tudo que passou e tudo que aconteceu nas nossas composições e estruturas psicológicas, na nossa formação de ética, valores e moralidade durante todo o período da infância, ela vai com certeza impactar em nossos valores, na nossa ética, na nossa moral, nas nossas emoções, na nossa forma de amar, de pensar o afeto quando nós estamos numa fase adulta. Então é só mais uma reflexão. Eu vou passar aqui porque o meu tempo já o Douglas me chama. Brincar é uma forma de viver. Brincar, no meu ponto de vista, é um ato de amor. A vida é uma manifestação de amor. Negar o direito de brincar é negar o direito à vida, é negar o direito de ser amado, de viver a experiência do amor, do afeto. Por isso que brincar é muito importante, ser vivido intensamente na primeira infância. É importante que a gente compartilhe, é importante que a gente distribua e viva experiências de amor, né? Dentro dos ambientes, principalmente desse período de vida que nós chamamos de primeira infância. Então, continuando aqui de forma bem rápida, eu vou agora acelerar. Douglas, como é que está meu tempo, hein, Douglas? Você pode me dizer? Já rumando finalizar. Meu Deus! Então, eu acho que não vai dar para falar tudo, Douglas, então eu vou acelerar aqui. Qual a relação do cérebro com o brincar? Enfim, pessoal, se não for possível falar tudo, a gente, pelo menos o que falou, acho que deve ser importante. Então, por que a relação do cérebro com o brincar é tão importante? Porque estimula a linguagem, a memória, funções executivas, percepção visual e espacial e concentração. Olha, pessoal, nada ilumina mais o cérebro do que a brincadeira. O cérebro da gente, essa construção cerebral, essa elasticidade cerebral, ela adora brincar. Daí a importância de estimular jogos, brinquedos e brincadeiras nos primeiros anos de vida, em especial os 3 primeiros anos. É fundamental estimular isso. Outra, quanto maior é o vínculo que a criança tem com o cuidador, quando eu falo cuidador, é o pai, a mãe, o vovó, o adulto, o irmão mais velho, o professor, seja quem for.
tá? Quanto maior for o vínculo, tá, que a criança tem com o cuidador, nos primeiros anos de vida, maior é a rede de conexões cerebrais. Olha que coisa legal. Quanto maior esse vínculo, quanto maior é a relação e quanto mais afetuosa e amorosa é essa relação, mais você estimula as conexões do cérebro. Isso é incrível. Isso provoca alterações fantásticas, tá, na vida e no desenvolvimento da criança. Outra, tá, questão, é no brincar que aprendemos aquilo que ninguém pode ensinar. Pensem sobre isso. Outro elemento importante, erros que a gente comete muito, tá? Acontece muito com crianças. Ensinar o que não querem aprender, obrigar o que não querem fazer e obrigar a pensar o que não querem pensar. Olha que coisa legal a gente pensar sobre isso. Isso são erros, principalmente dos adultos, e nós esquecemos que um dia nós fomos crianças. Então, a gente tem esse hábito mesmo de ensinar o que não querem aprender, obrigar o que não querem fazer e obrigar a pensar o que não querem pensar. Então, pense um pouco sobre isso. Nós, adultos, deveríamos valorizar a curiosidade, estimular o prazer, o livre-arbítrio, que é a tomada de decisão, a liberdade de pensamento, a criatividade e o brincar. Aristóteles, há muito tempo, falava o seguinte, que o brincar é necessário, entre outras razões, pessoal, para suavizar, amenizar, aperfeiçoar, qualificar as relações entre iguais, as relações humanas. Aristóteles, Sócrates, Platão e mais diferentes outros filósofos vêm discutir da importância do brincar, da recreação, do jogo, tá? Como conteúdos constitutivos na cultura humana. A importância disso ser abordado e tratado dentro dessa concepção. O ato de brincar é a primeira estratégia. Pessoal, o ato de brincar, o lúdico, né? O brincar, o jogo, o brinquedo e a brincadeira, somente nos primeiros anos de vida, o ato de brincar é a primeira estratégia cognitiva do ser humano. E, como tal, uma ferramenta indispensável e incrível para explicar e entender e conhecer o mundo. Nessa imagem, a gente consegue visualizar. É inimaginável. O brincar, a gente consegue perceber o impossível no possível. A criança concebe de forma tão tranquila e espontânea. A gente nunca ia ter essa dimensão desse momento e essa relação dessa criança com seu cachorro. Olha o lance da vovó, do chapeuzinho vermelho. E isso que é o maravilhoso no brincar. Esse despertar e essa possibilidade incrível dessa construção, tá? Essas estratégias cognitivas, psicológicas, afetivas. Então, o ato de brincar nesse sentido, ele é importante. E a gente sabe que o brincar é polissêmico. Por que ele é polissêmico? Porque ele entra em várias áreas do conhecimento humano, na antropologia, sociologia, administração, na área de tecnologia, história, medicina, farmacologia, essa capacidade polissêmica que o brincar tem de penetrar o jogo, o brinquedo e a brincadeira nas mais diferentes ciências é uma coisa inacreditável. E a gente tem que explorar esse conteúdo como um conteúdo importante para que a gente possa compreender a psicologia, a sociologia, a antropologia, a comunicação, a arquitetura, o design, tá? A engenharia, a administração, o direito. A gente pode entrar nas mais diferentes aulas, por isso que o brincar e o jogo, tá, é polissêmico. Aí é uma questão aí que eu vou logo colocar para vocês. Eu vou sugerir, mas eu não sei, eu acho que talvez eu não sei como é que está do tempo, mas olha aí que coisa legal para a gente pensar. Vou mostrar rapidamente algumas perguntas que eu faço muito em grupos, ou individual ou com coletivo. Por que as crianças gostam tanto de brincar? Não me respondam. Respondam vocês aí para vocês mesmos, tá? Para brincar, necessitamos de brinquedos? É outra pergunta. Outra questão. De que maneira a forma de brincar afeta a vida futura de uma criança? Será que afeta? Outra questão. Os adultos devem controlar o modo como as crianças brincam? Os adultos devem brincar com as crianças? A criança, quando brinca, constrói conhecimento? É uma outra pergunta, outra interrogação. O brincar com os outros é melhor do que brincar sozinho? Qual a importância de brincar de forma coletiva? E até quando é importante brincar sozinho, certo?
Para você, existe a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira? Conceitos e significados? Uma coisa é o conceito, outra coisa são os seus significados. O que devemos levar em consideração na hora de comprar um brinquedo, um jogo para o nosso filho? O que um pai, uma mãe, um professor, uma escola, uma instituição deve levar em consideração no momento de comprar um jogo e consumir um brinquedo? É outra reflexão. Outra reflexão, o que é um bom jogo e um bom brinquedo para você? O que é um bom jogo para você? O que é um bom brinquedo? O que o brinquedo deve provocar, o que o jogo deve provocar, o que uma brincadeira deve provocar. Então, pense um pouco também sobre isso. Outro, todo jogo, brincadeira e brinquedo são educativos? Será que todo jogo é educativo? Todo jogo educa? Não sei. Então, pense também sobre isso. Outro, o brinquedo tem gênero? O brinquedo tem sexo? Será que o brinquedo tem gênero? O brinquedo tem sexo? O que é que diz a psicologia? O que é que diz os estudiosos? Brinquedo de menina, brinquedo de menino? O que é que vocês pensam sobre isso? Principalmente é um tema bastante relevante na atualidade. Outra questão, o brinquedo, a brincadeira bélica, que são jogos belicosos, perigosos, violentos, estimula a violência de quem usa? Então é isso, jogos bélicos com revólver de brinquedo, jogos de brincadeiras simbólicas que interpretam, né, e levam no tema a questão de compreensão da conduta de violência urbana. Esses jogos fazem com que as crianças sejam violentas, constrói a violência, os videogames violentos. Outra reflexão importante, que é a discussão aí de vários estudiosos. O brinquedo determina ações de condutas violentas, a forma como você brinca, determina que você vai ser um homem violento, um ser humano violento? Será que sim? Será que não? Pensa sobre isso, eu acho que são assuntos tão legais para pensar. O que você pensa sobre o uso das novas tecnologias lúdicas, jogos virtuais, digitais, eletrônicos, internet, videogame, tá? Eles são bons ou são ruins? Eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu queria que vocês pensassem sobre tudo isso com seus pares, na escola, com seu pai, sua mãe, sua esposa, enfim, conversa entre vocês. Os adultos devem se preocupar com crianças que conversam com seus brinquedos sozinhos, seu amigo imaginário. Por que é importante um amigo imaginário? Ou será que um amigo imaginário não é importante? Então, estudem também e discutam sobre isso. E para terminar, por que os jogos e brincadeiras e brinquedos tradicionais ou populares não fazem mais sucesso na atualidade? Porque a forma de brincar de antigamente, a história das nossas civilizações, nossa ancestralidade, nossos pais, nossos avós, as brincadeiras tradicionais que eram transferidas de geração a geração através da oralidade, tá? Através dos ensinamentos dos mais velhos para os mais novos, era uma relação intergeracional. Por que hoje os jogos tradicionais não são mais atrativos? Por que as brincadeiras, as manifestações populares, brincadeiras populares não são mais atrativas na atualidade? Porque elas estão cada vez mais ficando distantes da nossa realidade lúdica, das nossas apropriações de brincar. Como nós podemos, então, pensar sobre isso dentro de um projeto, de uma política pública, dentro de uma política pedagógica, dentro das instituições? Será que nós podemos pensar sobre isso? Será que é importante discutir sobre isso? Que espaços eu posso criar para pensar a manutenção, restauração e a conservação da nossa cultura ancestral? Eu falo sempre o seguinte, pessoal, nós não devemos negar a nossa origem, a nossa ancestralidade. É fundamental compreender o que passou, o que rolou, o que aconteceu com os nossos ancestrais, com os nossos antecedentes. A gente tem que compreender as civilizações para que a gente possa compreender o porquê eu estou aqui agora. Tá? E como eu posso agora pensar no futuro e dar voz para o futuro. Daí eu acho importante pensar sobre isso. Para você, o mais importante é a quantidade ou a qualidade da ação lúdica? Será que a mais importante é ter uma maior quantidade de brinquedos ou uma maior qualidade de interações entre as crianças e entre nós? O que é mais importante no seu ponto de vista? Enfim, eu estou aqui só... Eu ia fazer uma brincadeira com vocês, Douglas. Eu posso fazer uma brincadeira rápida e continuar? Eu acho que não... Pode fazer, professor. Pode fazer. O pessoal sabe que dedo é isso aí, né? Eu até fiz outras vezes, eu não sei se vocês já sabem, mas é uma brincadeira legal com o corpo. Quem gosta de salsicha, vamos fazer o seguinte, aí é o seu, tá? Aqui é o nosso fura-bolo, seu vizinho, seu midinho, seu vizinho, o maior de todos, fura-bolo e quatro piolhos. A gente vai fazer o seguinte, ó.
A gente vai pegar esse dedo da mão direita e esse dedo da mão esquerda. A gente vai aproximar aqui para tentar ver uma salsicha em 3D. Aproxima aqui dessa região que divide a testa da venta, que nós chamamos de pau da venta, e aí a gente aproxima, a gente separa sutilmente, e aí a gente fica vesgo, zaroi. A gente vai ver uma salsichinha, ó, balança ela, uma salsichinha em 3D, legal, né? Quem conseguir ver uma salsichinha, muito legal. Atividade para isolamento social, procurar salsicha. Olha que coisa legal, brincar com seu filho, brincar com seu marido, né? Com o vovô e com a vovó. Vamos encontrar salsicha. Na proporção que você for aperfeiçoando, quem não conseguiu vai tentar até conseguir. Olha, para brincar eu não preciso de brinquedo. Eu preciso de quê? Eu preciso de 3 coisas, tá? O pessoal tem mania de dizer, professor, para eu brincar na escola eu preciso de brinquedo. Para eu brincar com meu filho, eu preciso de brinquedo. Não é verdade. Quem fala isso está mentindo para si mesmo. Não, para brincar eu preciso só de 3 coisas, pessoal. Eu tendo isso, eu tenho um brinquedo perfeito, o melhor brinquedo do mundo, que todo mundo queria ter inventado. Sabe qual é? A primeira da tríade é a imaginação. A segunda são os sentidos. E, por último, a corporidade, a motricidade humana. Se você tem esses 3, nós temos o brinquedo perfeito. Nós temos o melhor brinquedo do mundo. E sabe qual é o melhor brinquedo do mundo? Sou eu, é você, é o homem, é o humano. Nós somos uma máquina perfeita para brincar. Lógico que essa máquina aqui precisa de estímulos, precisa de experiência, precisa de repertório, porque sem repertório a gente não deixa as nossas brincadeiras mais ricas. Daí a importância da experiência lúdica, da experiência de informação, do compartilhamento de cultura. E aí a importância para que essa máquina perfeita funcione ludicamente enquanto o Homo Ludens, como diz John Huizinga, tá? Nós somos um homo ludens, somos completamente lúdicos de corpo inteiro, tá? Imaginação, sentidos e corpo. Então, isso vem tudo da cultura lúdica, a cultura que nós absorvemos, tá? E essa cultura ela tem uma relação com o eu, com o ambiente, com o outro constantemente. Então, para brincar não precisa de brinquedo, precisa de imaginação, usar todos os nossos sentidos e usar a nossa corporeidade, juntamente com as experiências que foram transferidas para nós, que nós aprendemos em nosso cotidiano. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma máquina perfeita para brincar. Então, justificar que eu não brinco na escola, não brinco em casa, isso não é verdade. Se a gente se esforçar e ter mais entusiasmo e motivação, a gente vai desenvolver grandes atividades lúdicas dentro do nosso cotidiano e na nossa vida como pessoas. Outra questão, eu vou passar isso aqui, viu, Douglas? Não vai dar tempo, não. Porque a gente começa a conversar, porque da outra vez eu fiquei 2h30 falando, e aí eu não quero, eu vou passar umas coisas, enfim, é tanta coisa legal, eu vou ver, eu estou passando as categorias do brincar, pessoal, eu estou passando, eu sinto muito, porque senão não vai dar para a gente conversar, eu quero passar lá na frente aqui de uma questão. Essa aqui é o ato de brincar, as metodologias ludifóbicas que eu falo muito em minhas literaturas. Devemos criar um ambiente de aprendizagem a partir do ambiente lúdico, para que as pessoas possam aprender a construir conhecimento e como fazer. Então, quando a gente fala em metodologia ludifóbica, a gente tem que explorar os jogos, adequar os jogos às suas necessidades e condições, criar possibilidades, ressignificar as práticas da cultura lúdica, ou do jogo ou do brinquedo, apropriar-se do jogo ou da forma que esse material lúdico nos oferece enquanto aprendizagem, tá? E o ato pedagógico. Nesse ato pedagógico, o ato pedagógico é fundamental, seja para o pai, ou seja para a mãe, ou seja para o pedagogo, certo? Ensinar aos outros sua construção cultural. Falar sobre o que aprendeu é uma coisa muito legal. Outra questão também que eu queria colocar para vocês é isso. Todo ser humano é único, tá? É o único animal capaz de construir cultura. Outra questão que devemos sempre pensar é que cada sociedade tem sua herança, pessoal, tem sua história cultural. Cada sociedade, cada local, cada comunidade, cada lugarzinho, nossa casa, constrói sua própria cultura. Outro que vocês devem pensar, nossa forma de brincar, a forma como nós brincamos, tá, estará intimamente ligado e influenciada pela cultura onde você vive.
pelo local onde você se insere como gente, como cidadão, como pessoa. O lúdico é uma expressão da cultura da humanidade. O lúdico é uma expressão da cultura da humanidade, é uma expressão da sua própria cultura. O lúdico, pessoal, é um patrimônio material e imaterial da humanidade. E como patrimônio, ele deve ser preservado, restaurado, mantido, ressignificado. Não podemos perder esse patrimônio. A gente tem que guardá-los e deixá-lo para as próximas gerações. Nós não podemos negar que essa cultura lúdica seja restaurada e transferida, tá, para que outras gerações no futuro, tá, possam viver intensamente esse patrimônio. Outros elementos que eu queria que você pensasse sobre isso é por meio da cultura lúdica que podemos compreender esquemas e comportamento que permite iniciar a brincar. Um segundo elemento que a cultura lúdica é produzida pelos sujeitos que participam dela mesma. Então está sempre cíclica esse processo de interação social. E nós aprendemos a brincar. E isso que diferencia a gente dos animais mamíferos pequenos. Se você vê a manifestação do ato de brincar em um cachorro e em um gatinho, quando bebês, e um bebê, nas chamadas experiências práticas, que é uma das categorias do jogo de exercício de Piaget. Por sinal, as experiências práticas são elementos importantes para construir, moldar as habilidades simbólicas superiores que vão acontecer, tratada por Vygotsky lá na frente. Essas experiências práticas, através de jogos de exercício, experiências corporais e motrizes, tá? Elas são importantes para dar uma base para você entrar em situações simbólicas através da linguagem, da cognição, do simbolismo, lá posteriormente, principalmente quando atinge os 3, 4 anos. Isso vai depender dos estímulos da criança e da sociedade que ela está inserida. Então, isso é importante que nós aprendemos a brincar. O que diferencia a gente do animal nessa hora é que quando a criança chega no 3, 4 anos, entra no jogo simbólico que é a linguagem. E aí é uma das maiores evoluções do humano. Então, nós alavancamos, a gente evolui tanto nas estruturas cognitivas, tá, como em outras estruturas. E o animal, não. E aí que tem... Mas em alguns momentos da idade do bebê, a gente consegue ver o brincar como uma manifestação através de experiências práticas, através do uso do movimento, seja do animal ou do movimento do humano, do bebê. Então é bem legal a gente também pensar sobre isso. Eu vou passar o que faz um jogo ser um excelente jogo. São 6 fatores. Primeiro, as regras explícitas e implícitas. Certo? Segundo, metas ou objetivos, individuais ou coletivos. O feedback, que é o resultado, ou a retroalimentação. Outro elemento importante é o conflito, a competição, o desafio e a oposição. A interação é um elemento, e o 6º elemento é o simbolismo, representações, ficção e subjetividade. O que faz um jogo ser um bom jogo, ele tem que conter esses 6 elementos. Seja o jogo no uso do material concreto, o objeto lúdico, ou seja, o jogo, eu vou pular o aula experimental do jogo, vou pular o brincar... Ai, meu Deus do céu. Ô, Douglas, eu posso fazer outra brincadeira com eles? Vai lá, professor, pode fazer. Pessoal, eu vou fazer um teste pela primeira vez no Google Meet. Vamos ver se funciona. Rapaz, será que vai funcionar? Eu vou... Faz aí, vocês fazem aí. Agora, presta atenção no que eu vou perguntar, tá legal? Primeiro, vocês vão pensar no número de... Vamos ver se eu sou capaz de descobrir que vocês são... Eu tenho um poder mental, eu sou um X-Men. Olha aí que coisa legal. Então, pense no número de 2 a 9. Escolha qualquer número de 2 a 9. Escolheram? E anota aí. Vamos lá. Multiplique esse número pensado por 9. Multiplicou? Ok, mas não fala aí não, não fala para ninguém, nem escreve aí no chat. Multiplicou, aí você encontrou um resultado. Então, você vai pegar os 2 algarismos desse resultado, como está aí no exemplo, somar. Tipo, deu 27. 2 mais 7 é igual a interrogação. Você vai encontrar um resultado da soma dos 2 algarismos. Encontraram? Beleza. Agora, esse resultado encontrado anteriormente, você vai diminuir por 5. Então, o resultado menos 5. Fizeram isso? Ok, aí encontraram outro resultado, não foi? Perfeito. Aí esse outro resultado encontrado, você vai pegar, por exemplo,
vai relacionar esse resultado a uma letra do alfabeto. Se for número 1, letra A. Se for número 2, letra B. E se for número 3, letra C, e assim sucessivamente. Relacionar o número a uma letra do alfabeto. Aí vocês vão encontrar uma letrinha. Encontraram uma letrinha? Que legal. Encontraram. E aí agora vocês vão pegar o seguinte. Pense num país que comece com essa letra. Um país que comece com essa letra que você encontrou. A inicial. Encontraram? Um país que começa com essa letra? Perfeito. Encontraram um país. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vão encontrar a quinta letra desse país. Vocês vão contar. Encontraram um país. Aí vão contar a quinta letra desse país. Aí vocês vão ver qual é a quinta letra. Encontraram essa quinta letra do país? Perfeito. Agora, pense no nome do animal mamífero que comece com essa letra. O nome de um animal mamífero que comece com essa letra encontrada. Da quinta letra do país. Encontrou o animal mamífero com essa letra? Perfeito. E agora, pense também numa cor que comece com essa letra. Uma cor que comece com essa mesma letra da quinta letra do país. Uma cor desse animal. Agora, para concluir, pense em uma fruta que esse animal gosta muito. Mas pode ser com qualquer letra, não importa. Pode ser qualquer letra, mas que ele ama, que ele adora comer, que esse animal gosta. Pensaram? Então vamos lá, ver se eu sou capaz de ter o Dr. Xavier. Olha o Dr. Xavier, com o cérebro dele, eu vou saber o que vocês estão pensando. Então vamos lá. A resposta é: por que esse macaco marrom estava comendo banana na Dinamarca? Acertei? Porque esse macaco marrom estava comendo banana da Dinamarca. Lógico. O pessoal está dizendo aqui que acertou. Eu sou o Dr. Xavier. Pessoal, mas imagine você escolher a letra D e escolher o país, em vez de ser Dinamarca, ser Djibouti. Aí muda tudo, né? Aí, em vez de ser macaco, ser mamute. Aí minha brincadeira não vai dar certo. Mas na grande maioria das vezes, a gente vai acertar. Porque esse macaco marrom estava comendo banana na Dinamarca. Pessoal, eu acho que não dá para falar mais. Aí, ó, os 4 pilares do brincar. Grandes pilares. Imitação, espaço, valores, a regra e o outro é a fantasia. São grandes pilares do brincar. Outra coisa, por isso que a gente gera aquelas categorias do brincar. Por exemplo, o brincar tem várias categorias. O brincar de faz de conta, o brincar com materiais de construção, brincar tradicional, que é brincar à moda antiga, o brincar com o corpo, o movimento. Isso é uma análise minha, porque outros teóricos falam o jogo de faz de conta, o jogo de construção, o jogo tradicional, o jogo educativo. Mas não, eu coloco o brincar que ele é muito mais abrangente. E por último, o brincar educativo. Porque o brincar educativo, ele permeia a todas essas estruturas da forma de brincar. Então, a educação e o processo de construção de conhecimento está no faz de conta, a aprendizagem e o conhecimento está dentro do brincar com materiais de construção, bloco de armar, tá? Em cima dessa ideia da construção. O educativo está dentro das relações do jogo tradicional, do jogo autóctono, do jogo popular, e também o processo de educação e conhecimento está dentro da manifestação do ato de brincar através do corpo. Então, eu gosto de trabalhar dentro dessas categorias grandes. E outra coisa, ó, estilos de brincar. Nós temos 2 estilos de brincar, pessoal, 2 formas, somente 2. Ou a gente brinca no estilo cooperativo ou no estilo competitivo. Cooperando é brincar com o outro. E no estilo competitivo, brincar contra o outro. Nós temos 2 formas de oferecer, tá? O brincar, o jogo e a brincadeira. Ou a gente estimula na nossa proposta, tá? A cooperação ou a competição. Ambas são importantes. Só temos que buscar um equilíbrio e em que momento a gente coloca esse tipo de proposta e de metodologia de estilos, tá bem? Outro elemento que é importante é a forma de brincar. Nós temos a forma do espontâneo ou livre, a forma dirigida ou orientada. E as regras do brincar podem ser em 2 perspectivas. Pode ser implícita ou explícita. E os brinquedos, nós temos algumas categorias que podem ser estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Então, isso é um pouco de uma resenha aí de alguns elementos. E eu vou passar isso aqui, viu, Douglas? Porque não vai dar para a gente... Oh, rapaz, é tanta coisa legal, eu fico com pena. Mas quanto tempo já acabou, Douglas?
Já estamos caminhando para o fim. Já fica aí a deixa, professor, já deixando aqui para o pessoal, para o próximo curso, né, que a gente vai ofertar aí pelo Instituto Nexus, aí o professor Teodorico. Então, fiquem de olho, pessoal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Pessoal, deixa eu só ver aqui uma coisa importante. Deixa eu mostrar. Está vendo isso aí, pessoal? Esse quadro, ó. Fatores que determinam a atuação do brincar. Olha que coisa legal. Isso aí é um estudo teórico que eu tinha feito e fiz essa estrutura. Tá? O que determina a atuação do brincar? O brincar propicia 3 atuações. A individualista, a competitiva e a cooperativa. E essa atuação, ou a forma como nós nos comportamos durante o comportamento, o ato de brincar, ele é determinado por alguns fatores. Fatores lúdicos, fatores individuais do sujeito, fatores coletivos, grupais e fatores situacionais. Lógico que eu não vou falar sobre cada um deles, porque aqui é 3 aulas lá na academia, né? Mas olha que coisa interessante. Outro, a herança cultural. Cada pessoa, eu falei lá atrás, cada ser humano, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada pessoa da terceira idade, cada um traz consigo o quê? Nós trazemos um autoconceito, percepção dos companheiros, percepção do professor, do pai ou da mãe. A gente traz com a gente as nossas expectativas lúdicas e as nossas capacidades, habilidades e competências. E se a gente não considerar isso, tá? Tudo isso aí, esses fatores, né, esses elementos, eles determinam, eles condicionam a sua atuação no momento do brincar, ou no jogo ou na brincadeira. Então, esses elementos determinam, condicionam a forma como você se insere, como você vive diante de uma situação do brincar. Enfim, eu não vou falar muito sobre isso, porque é uma questão teórica. E outra coisa que eu queria colocar, que o brincar, ele pode ser pelo e para o movimento, e, obviamente, tem as suas funções no desenvolvimento da criança, certo? E, óbvio, que essa manifestação pelo e para o movimento e as funções de desenvolvimento, eles atingem as mais diferentes esferas de desenvolvimento. A esfera motriz, a esfera afetiva, a esfera psicológica, moral e social. E tudo isso através da ludomotricidade como instrumento importante a atingir essas esferas. Deixa eu ver se tem outra coisa. Queria que vocês pensassem sobre isso, viu, Douglas? Ser criança significa ter infância? Pensa sobre isso, pessoal. Essa provocação vem de um documentário que foi feito e produzido em 99, tá? Infância Perdida, tem no canal YouTube. É um filme belíssimo, que vale a pena ser visto por nós e ser discutido por nós. Ser criança significa ter infância? Não sei. Será que toda criança teve infância? Será que como a infância se comporta na vida das crianças? Na realidade, a gente vai compreender, talvez entender, que a gente tem várias infâncias em vários Brasis e várias crianças. Então, tudo pode mudar. Então, tudo pode alterar. Então, pense sobre isso, faça uma reflexão, faça um trabalho desse com seus alunos, quem for professor na escola, com adolescente, faça com professores, colegas, através de desenho. Oi? O pessoal está pedindo para o senhor repetir o nome do filme, eu acho que cortou. Como é o nome do filme? Infância Perdida. É um filme que foi produzido em 99. Que depois a gente vai disponibilizar no site, muitos vídeos lá no site do Instituto Nexus. E quem tiver interesse, eu vou dar meu WhatsApp, que eu posso encaminhar para vocês o link, tudo direitinho, sem problemas, tá bem, pessoal? E eu faço muito isso com os meus alunos, com meus colegas professores e com o grupo de formação de professores e conversar com os pais, reunião de pais, a gente pode fazer com adolescentes. Cara, é tão legal, e sabe uma metodologia legal que vocês podem utilizar, pessoal? Trabalhar com mapas afetivos. Depois eu posso explicar um pouco, que é a minha tese doutoral da Universidade de Barcelona, na apropriação de espaços para brincar, que eu fiz minha tese lá em Barcelona. Foi muito legal, também está disponível minha tese lá no canal do Célula. Depois eu falo sobre isso já já. Então, outra questão para finalizar, viu, Douglas? Nós brincamos para compreender a diversidade, viu, Douglas? Nós brincamos para aumentar a nossa tolerância.
brincar para aumentar a tolerância. A gente também tem que brincar para diminuir o nosso egocentrismo, a nossa forma egóica de pensar. A gente tem que ser mais altruísta, a gente tem que se colocar no lugar dos outros. E o brincar pode ser um instrumento poderoso de diminuição do egocentrismo, até mesmo na vida de bebês e de crianças. Aquela fase egocêntrica abordada nos estudos piagetianos. Às vezes as pessoas compreendem muito mal o que Piaget quis colocar com aquilo. Então, o egocentrismo, ele pode ser diminuído, ele pode ser amenizado se nós estimulamos desde da relação da vida precoce da criança, do bebê, condutas, valores e procedimentos onde o altruísmo, a solidariedade, a cooperação seriam instrumentos e conteúdos na vida do bebê. Tanta coisa legal que a gente pode fazer, mas aí é um outro curso, é uma outra história. Então, e queria fechar aqui o brincar para praticar a solidariedade humana. E você sabe por que eu botei essas cores, amarelo, preto, vermelho e branca, Douglas? Sabe por quê? Não, professor, não sei. Isso aí, que é um estudo de um grupamento, de uma fala de um grupo indígena americano, que a gente pensa nessas cores, a gente pensa numa dimensão muito mais universal e planetária. A junção e a unidade dessas cores, a gente encontra a cor do planeta Terra, enquanto uma unidade. Então, acho que o brincar pode servir para isso, para construir uma unidade entre nós, uma unidade capaz de se aproximar, uma unidade capaz de conectar, brincar com um elemento para a gente abrir janelas, para que a gente possa criar pontes entre nós. A gente quer brincar só para isso, pessoal. Para que a gente possa criar pontes, para que a gente possa criar relações, para que a gente possa suavizar. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa viver a experiência do humor, do riso, da alegria, constantemente. Eu preciso viver isso dentro da minha família, eu preciso viver isso dentro da escola, dentro da universidade, dentro dos ambientes corporativos. Eu preciso viver isso constantemente em nossas vidas. Então, eu queria muito encerrar com isso, dizer que eu estou à inteira disposição, aberto para conversar com vocês. Vocês podem me encontrar, se botar meu nome no Google, né? Marcos Teodorico Pinheiro, vocês vão ver muita coisa que a gente já fez, tanta coisa linda, tanta coisa boa que a gente produziu ao longo, né, de nossas vidas, tá? Bem legais, que eu acho que vocês deveriam se apropriar deles. Muitos materiais produzidos e são compartilhados de forma gratuita. Por exemplo, lá no site www.celula.ufc.br, dentro do nosso site conceitual, tem um site do Célula. E lá tem um monte de material tão legal que a gente fez, tá? Desenvolveu eu, juntamente com colaboradores, colega professor, bolsistas, voluntários, alunos, tanta coisa que a gente já produziu dentro da academia. Nós já fizemos muita coisa dentro das universidades brasileiras. É isso que nós fazemos dentro das universidades brasileiras federais. É isso que a gente estuda. A gente estuda muito. A gente cria conceito, ideias, onde vocês podem se apropriar. Então, entre no nosso site, www.celula.ufc.br. E também dentro do Brincamóvel, no nosso site conceitual. Vocês vão ver que o Brincamóvel é muito legal, é muito divertido. Então tem lá www.brincamóvel.ufc.br. Lá tem um monte de informação. Também vocês podem entrar nos nossos canais, que é no canal, tá? Super legal, que está lá no Instagram, que é o canal do Célula e o canal do Brincamóvel. Tem lá certo? Você pode entrar no @CélulaUFCBR. @CélulaUFCBR, ou através do Brincamóvel, @BrincamóvelUFC. Hoje, Douglas, também eu quero dizer, aproveitar que eu tenho uma palestra linda lá no meu institucional, no meu pessoal, né, quer dizer, que é @Marcos Teodorico. É só entrar lá, @Marcos Teodorico. Hoje eu vou conversar com o doutor João Amaral, o Brincar durante o período de pandemia. É um médico aqui da Universidade Federal, uma pessoa linda, maravilhosa. Vai ser um bate-papo lá na plataforma Instagram, uma live ao vivo para todo mundo. Não precisa fazer inscrição, só participar. Então, pessoal, o meu celular, quem quiser fazer contato através do WhatsApp, é código 85, Fortaleza, Ceará, Brasil, código 85, e o meu número é 996-23-08-30. Vou repetir. O meu telefone pessoal, 996-23-08-30. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar
com vocês. Eu estou aqui com um monte de brinquedo, ó. Ioiô, tênis, miniatura, ó que legal, ó. Meu Deus, carrapeta, jogos interessantes de jogos de multimetrizes, aí errei, dados, enfim, liga pontos, olha que legal. Douglas, pode fazer a brincadeira com você para a gente encerrar, Douglas? Pode fazer, professor. Tranquilo. Ok. Douglas, eu acho que você... O Douglas, sabia que o Douglas é um cara super inteligente? Sabia que o Douglas, ele consegue descobrir o que vai estar escrito de trás dessa folha. Então, o Douglas tem uma capacidade mental tão evoluída. Ele também é um X-Men, né, Douglas? Então, ele vai saber o que está escrito. Está vendo que essa folha está em branco, Douglas? Não tem nada na parte da frente, e aqui tem alguma coisa, Douglas. A pergunta é, você sabe o que tem aqui? Sim ou não? Responde de forma verdadeira. Você sabe o que tem aqui atrás? Que desenho, que imagem, que coisa tem aqui atrás? Sim ou não? Responda sim ou não. Peraí, pronto, agora apareceu para mim sua tela. Eu vou só interromper aqui a apresentação. Pronto, para ver. Como é a pergunta? Repita. O que tem aqui atrás dessa folha? Aqui é branco. O que tem aqui atrás? Aí você vai descobrir, eu vou fazer a pergunta. Você sabe o que tem? Sim ou não? Não sei. Responde, não. Não. É isso? Não? Olha, Douglas, como você é capaz de ter uma mente. Viu? Olha aí, pessoal, que legal. Eu não falei que o Douglas é top. Não, viu como você sabe? Pessoal, enfim, eu ia fazer um monte de brincadeira, mas não deu certo. Fica para outra oportunidade. A gente pode até ter um curso e uma oficina de criar brinquedos. E a gente pode fazer online, sabia? Ensinar técnicas, viu, Douglas? Criar brinquedos. Brincadeira com cordão, jogos tradicionais, jogos com bolinha de gude. Cara, tem tanto brinquedo legal, jogos africanos, jogos... Imagine a gente dar uma aula online ensinando técnicas e formas de brincar e construir brinquedos com materiais alternativos. Deve ser top. Deve ser top. Pessoal, Douglas, para encerrar, queria agradecer você, o carinho, a atenção, agradecer a todos os participantes. Espero que vocês tenham sentido contemplados, que vocês tenham gostado do que a gente compartilhou. E eu queria fazer, Douglas, se você me permitir, eu sei que eu estou abusando do teu carinho. Sim, não, que é isso. Dois textos que eu quero compartilhar com todos vocês. Tá? O primeiro é o lúdico, é uma atividade humana. O lúdico é uma atividade humana que sempre esteve presente em todas as civilizações, sociedades e culturas, sendo a única manifestação que foi e é capaz de estimular a cognição, a sensibilidade, a afetividade e a emoção humana. O lúdico faz com que o indivíduo, e em especial a criança, sinta, conheça e absorva as estruturas mais antigas das experiências humanas. Nesse sentido, o brincar permite maior contato com fontes criadoras da poesia, dos sentidos, do mito e dos sonhos. Legal, né? E a outra, Douglas, é brincar. Pessoal, é para vocês, viu? Está no livro que eu organizei aqui, no projeto Mais Infância, da primeira-dama do estado do Ceará, e onde eu sou um dos autores, juntamente com a Dagmar, juntamente com o professor Álvaro, tá? E a professora organizadora também do livro. E aí tem lá isso no nosso trabalho. Também alguns livros que eu já publiquei. Brincar. Brinque em diferentes espaços. Brinque de diferentes formas. Brinque com diferentes humanos. Brinque em diferentes momentos da sua vida. Brinque pulando, subindo, rolando, saltando, correndo, gritando, cantando. Brinque todos os dias da semana, de segunda a domingo. Brinque de manhã, de tarde e de noite. Brinque com seu pensamento. Brinque na água, na terra e com o ar. Vamos brincar diferente em diferentes situações. Brinque com seu espírito lúdico. Brinque de brincar. Brinque de viver. Brinque pelo prazer de brincar. Mas o mais importante, pessoal, brinquem. Brinquem e brinquem muito. Douglas, encerro com isso. Quero agradecer ao Instituto Neto. Quero agradecer a você pela tua paciência, a teu carinho.
o seu cuidado, a sua gentileza e o seu acolhimento nesse projeto tão lindo que é do Brincanexo, certo? Em comemoração do Dia Internacional do Brincar, e que esse dia não seja realizado só hoje. O Dia do Brincar, reflexão sobre o brincar, deve ser vivido e experimentado todos os dias, por todas as gerações, por todos os grupos etários, intergeracional, por todas as sociedades do planeta. Brincar é um direito de cada um de nós, é uma necessidade humana rica e completa. Não esqueça, negar o direito de brincar é negar o direito à própria vida. Obrigado. Obrigado, professor. Gente, só agradecimentos. Professor Teodorico, como sempre, ele passa para a gente esse brilho no olho, essa motivação. Vocês não fazem ideia do que é, de fato, ter a oportunidade, que eu considero uma honra, de estar trabalhando do lado desse ser humano que tem uma humildade incrível, realmente tem uma dimensão de conexão, de pé no chão, que realmente faz com que a gente tenha essa dedicação. O pessoal que está comentando diz que seria necessário um curso de 4 horas para dissecar esse tema, agradecendo o professor. Então, é uma oportunidade, assim, excelente. O pessoal está adorando, amando mesmo a programação. E desde já nós agradecemos a todos vocês que participam conosco da nossa primeira edição do Brincar Nexus. É uma oportunidade incrível estar participando aí com todos e com todas. E assim, nossa programação continua. Hoje à noite teremos às 19h30 a live palestra com a professora Beatriz Piccolo Gimenez, falando sobre a primeiríssima infância à luz da neuropsicomotricidade, mediada pelo nosso anfitrião, professor Marcos Teodorico, que estará também nessa live no perfil do Instituto Nexus, hoje à noite. Peço que vocês ainda não deixem a live, pessoal, porque nós ainda faremos o sorteio de um livro. Professor, queria perguntar se o senhor tem ideia qual é o livro que vai ser sorteado. Seu microfone está desativado. O senhor pode ativar aí e falar para a gente. Tá me ouvindo? Pronto, pode falar. Ok, eu acho que eu queria premiar aí com você. Eu falei o livro, então a gente pode até fazer 5 livros. Pronto. Legal? O senhor que sabe, o senhor que manda. 5 livros para ser sorteado entre o público. É importante que as pessoas premiadas depois façam contato com o Instituto, porque a gente tem que saber se essas pessoas são de Fortaleza, Ceará ou Brasil, né? Porque se for de outro estado, tem que encaminhar para essas pessoas. São 5 livros do Brincar, Amar e Viver. Eu queria também aproveitar, Douglas, que a gente pode mandar aí, não sei o que você tem, sobre cultura lúdica híbrida. Construímos um livro belíssimo, lançado recentemente em formato e-book. Quem quiser adquiri-lo no PagSeguro, é o livro Cultura Lúdica Híbrida. Rapaz, muito legal. Incrível. Um material belíssimo, com colaboração de pessoas ímpares, singulares. É um livro organizado por mim, pela Beatriz Picolho, pela Maria Célia, a doutora Cirlândia, que é uma das palestrantes também, pessoal da Associação Brasileira de Brinquedoteca. É um livro produzido pelo Instituto Nexus, né? É uma produção do Instituto, né? No qual o Instituto nos convidou. Então, esse livro já está disponível para comercialização, certo? Está até numa promoção, né, Douglas? Né? Que colocaram numa promoção. Então, um desconto excelente, que vai ajudar na aquisição aí. Exatamente. Então, cultura lúdica híbrida. Olha, eu aconselho, pense num livro legal para quem gosta de ler, de estudar sobre temas atualizados em torno dessa cultura lúdica híbrida. Então, a gente pode sortear 5 livros do Brincar, Amar e Viver. É saúde. Pessoal, 11 horas, nós nos estendemos só um pouquinho aqui na nossa atividade, mas gostaria de agradecer em nome do Instituto Nexus a todos e a todas que participaram, agradecer mais uma vez ao professor Marcos Teodorico, esse grande colaborador, parceiro, um cara incrível que sempre está aí à disposição para ajudar no que for. É um cara realmente que está conosco, sempre de portas abertas. E quem nunca teve a oportunidade de conhecer o Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC, pessoal, o Labrígio, que ele coordena, incrível. Um espaço incrível que reflete muito do amor e da paixão dele pelo brincar. Então, agradecemos a todos e a todas.